E aí, galera? Então, hoje, na aula de hoje, nós vamos começar com uma compreensão de texto, com a leitura de um texto. E esse texto ele foi retirado do livro de vocês, tá? Então, dá uma paradinha aí na videoaula e pega o livro de português, ok? Em seguida, dá play novamente. Bom, se vocês voltaram é porque já estão com o livro em mãos. Aí vocês vão abrir o livro no capítulo 2, que está na página 143 do livro de vocês, ok? Página 143. Esse capítulo 2 tem ali o título Palavra entre a ficção e a realidade. E eu vou dar duas opções para vocês. Ou vocês vão acompanhar aqui pelo livro ou pela própria videoaula, tá? Que daí eu digitei o texto aqui para nós lermos juntos, como se estivéssemos juntos na sala de aula, quando a prof lê e vocês acompanham, tá certo? Então, preparados, vira a página. Às vezes, quando lemos uma história, ficamos pensando se o escritor viveu os fatos narrados ou se ele os inventou. O que se lê nas histórias é o retrato da realidade ou é ficção? O texto que você vai ler a seguir pertence ao livro Memórias de um Aprendiz de Escritor, de Moacir Silar. Nessa obra, recordações e narrativas ficcionais se mesclam, se misturam, conforme o escritor fala de suas experiências como autor de ficção e, paralelamente, ou seja, ao mesmo tempo, ilustra com histórias o que pensa sobre a arte de escrever. Ok? Vamos lá. Memórias de um aprendiz de escritor. Escrevo há muito tempo. Costumo dizer que se ainda não aprendi, e acho mesmo que não aprendi, a gente nunca para de aprender, não foi por falta de prática, porque comecei muito cedo. Na verdade, todas as minhas recordações estão ligadas a isso, a ouvir e a contar histórias. Não só as histórias das personagens que me encantaram, o Saci Pererê, o Negrinho do Pastoreio, a Cuca, Hércules, Mickey Mouse, Tarzan e os Piratas, mas também as minhas próprias histórias, as histórias de minhas personagens, essas criaturas reais ou imaginárias com quem convivi desde a infância. Na verdade, eu escrevi ali em cima, verdade é uma palavra muito relativa para um escritor de ficção. O que é verdade? O que é imaginação? No colégio onde eu fiz o 2º grau, o Júlio de Castilhos, havia um rapaz que tinha fama de mentiroso. Todo mundo sabia que ele era mentiroso. Todo mundo, menos ele. Uma vez, o rádio deu uma notícia alarmante. Um avião em dificuldades sobrevoava Porto Alegre. Podia cair a qualquer momento. Fomos para o colégio naquele dia preocupados e conversávamos sobre o assunto quando apareceu ele, o mentiroso, pálido. Vocês nem podem imaginar. Uma pausa dramática e logo em seguida, sabe esse avião que está em perigo? Caiu perto da minha casa. Escapamos por pouco. Gente, que coisa horrível. E começou a descrever o avião incendiando, o piloto gritando por socorro, uma cena impressionante. Aí veio um colega correndo com a notícia. O avião acabara de aterrissar, são e salvo. Todo mundo começou a rir. Todo mundo, menos o mentiroso. Não pode ser, repetia incrédulo, sem acreditar, irritado. Eu vi o avião cair. Agora, quando lembro este fato, concluo que não estava mentindo. Ele vira realmente o avião cair, com os olhos da imaginação, de certo. Mas para ele, o avião tinha caído e tinha incendiado e tudo mais. E ele acreditava no que dizia, porque era um ficcionista. Tudo o que precisava naquele momento era um lápis e papel. Se tivesse escrito o que dizia, seria um escritor. Como não escrevera, tratava-se de um mentiroso. Uma questão de nomes, de palavras. Palavras são tudo para quem escreve, ou quase tudo. Como a serra, o martelo, a plaina, a madeira, a cola e os pregos para o marceneiro. Como a colher, o prumo, os tijolos, a argamassa para o pedreiro. Como a fazenda, a linha, a tesoura e a agulha para o alfaiate. Estou falando em instrumentos de trabalho porque literatura nem sempre parece trabalho. Há uma história, sempre contando histórias, Moacir Silar, sempre contando histórias, sobre um escritor e o seu vizinho.
O vizinho olhava o escritor que estava sentado, quieto no jardim e perguntava: Descansando, senhor escritor? Ao que o escritor respondia: Não, trabalhando. Daí a pouco, o vizinho viu o escritor mexendo na terra, cuidando das plantas. Trabalhando? Não, respondia o escritor, descansando. As aparências enganam, enganam até o próprio escritor. Gabriel Garcia Marques conta que quando senta para escrever, gosta de estar rodeado dos mais variados instrumentos. A máquina de escrever, vários lápis, tesoura, cola, borracha, grampeador, para se sentir como um operário em construção. De Vinícius de Moraes, era ele quem fazia as casas, onde antes só havia chão. As palavras são tudo, você disse, Moacir? Você mentiu, Moacir. Mais uma vez você mentiu. As palavras não são tudo, e disso você bem sabe. A emoção conta, caro Moacir. A emoção, as ideias, as palavras. Ok, e aqui eu tenho o vocabulário do texto, tá? E aí então eu tenho as palavras aprendiz, que é quem está aprendendo alguma coisa. Argamassa, mistura de areia, água e cal e cimento, usado nas construções. Fazenda, fazenda que a costureira usa, o alfaiate usa, é o pano, é o tecido, ok? Ficcionista, quem escreve ficção, histórias de ficção. Incrédulo é aquele que não acredita, ao contrário de crédulo. Plana, material usado para alisar a madeira, também na construção. Prumo, peça de pedra ou de metal que presa na extremidade de um fio é utilizada na verificação da verticalidade de um lugar. Também é um material usado para construir, tá? Para saber se está tudo na mesma linha, se a construção está sendo feita linearmente. Relativo é que depende de outra coisa. Então, isso é muito relativo, depende. Tá? Significa aí, o que significa? Ah, é relativo, depende, pode significar alguma coisa ou outra, depende da situação. Cumprir o segundo grau seria o nosso ensino médio, tá? O ensino médio, segundo grau seria o primeiro, o segundo e o terceiro ano, depois do nono. Ensino fundamental seria o primeiro grau e o segundo grau seria o que a gente chama hoje de médio, tá certo? Agora vamos às perguntas. Agora eu escolhi 3 perguntas sobre o texto, tá? E essas 3 perguntas, como vocês estão vendo aí em cima, eu tirei das páginas 145 e 146 do livro de português. Como vocês já têm a pergunta, não há necessidade de copiar no caderno, né? Também não há necessidade de eu mandar a versão para imprimir, porque não precisa. A pergunta vai continuar lá no livro. Caso vocês queiram não abrir o livro, né? Talvez o livro ainda esteja no colégio, tem a opção de olhar no plural, livro digital, e eu também digitei as perguntas que eu escolhi aqui na videoaula, que vocês podem olhar daqui. Mesmo quem for olhar a pergunta na videoaula, não há necessidade de copiar, tá bom? Porque vocês têm a pergunta no livro, físico ou digital. E aí eu escolhi 3. Por que só 3? Porque para não ficar muito pesado para vocês, como nós tínhamos combinado, a 3 e a 6 tem letra A, B e C, enfim. E em seguida eu ainda vou colocar questões sobre o sujeito, predicado e núcleo do sujeito. Então, para não pesar muito. Vamos à pergunta. A número 1. O título do texto é Memórias de um aprendiz de escritor. Memórias, ou seja, ele está lembrando, né, de um aprendiz de escritor. Que afirmação do narrador, lá no início do texto, não só no título, não no título, mas no início do texto, que sugere, que dá a entender que ele se considera um aprendiz. Qual foi a frase que ele disse que dá a ideia que ele se considera ainda um aprendiz? Na número 3. No segundo parágrafo, o narrador propõe uma reflexão acerca do trabalho do escritor de ficção. E ele diz o seguinte: verdade é uma palavra muito relativa, depende, né, para um escritor de ficção. O que é verdade e o que é imaginação? Entre as afirmações a seguir, eu tenho 3 alternativas. Escolha, pode colocar só um xizinho em cima, por exemplo, no caderno pode botar assim, ó, 3, daí coloca 3 pontinhos, lê aqui comigo ou no caderno. Se o primeiro pontinho for o correto, você coloca um X do lado do primeiro pontinho. Se o segundo for o correto, você faz o pontinho e coloca um X do lado. Se for o terceiro, você coloca do lado, ok?
Vamos agora para a próxima. A4. O narrador afirma que as aparências enganam. O escritor no jardim, sentado, quieto, está trabalhando, enquanto mexendo com a terra, cuidando das plantas, na verdade está descansando. Letra A. Deduza, conclua. Nesse contexto, nessa história, nessa ideia, em que consiste o trabalho do escritor? Qual é o trabalho do escritor? Letra B. O vizinho se engana em relação aos momentos de trabalho e de descanso do escritor. Dê a sua opinião. O que o leva a esse engano? Por que às vezes, quando o escritor está trabalhando, ele acha que ele está descansando? E quando o escritor está descansando, está relaxando, espairecendo, ele acha que ele está trabalhando. Por que ele se engana? C e última. Porque, segundo o narrador, literatura nem sempre parece trabalho. Porque as pessoas às vezes acham que a pessoa que está escrevendo não está trabalhando. Tá? Conclua. Respondido isso, nós vamos passar um traço no caderno e colocar a segunda parte, que é a parte gramatical, como eu tinha combinado, sobre sujeito, predicado e núcleo do sujeito, tá? Para dar mais uma revisadinha antes da verificação. Então, como combinado, segue agora a atividade de sujeito, predicado e núcleo do sujeito. Número 1. Transcreva o sujeito de cada oração que segue. Letra A. O piloto abandonou a corrida ferido. Vamos lembrar? Oração. Oração é a frase que tem verbo. Então, você vai procurar o verbo. O piloto abandonou a corrida ferido. O verbo é abandonou. Agora, você vai perguntar para ele aqui do lado esquerdo, a pergunta do lado esquerdo. Não necessariamente o sujeito está do lado esquerdo dele, tá? Quem que abandonou a corrida? Quem que praticou essa ação verbal aqui? De quem que o verbo abandonar está falando? Muito bem, o piloto. Então, sujeito, o piloto. Predicado é tudo que sobrou, incluindo o verbo. Abandonou a corrida ferido. Ok? É tudo que se falou sobre o sujeito. Aí faz a mesma coisa nas outras alternativas, tá certo? Embaixo, na letra B, era desanimador o resultado das pesquisas. Procura o verbo, vê de quem ele está falando. De quem ele está falando é o sujeito. E o restante é o predicado, que é o que está sendo falado sobre o sujeito. Lembrando que não sobra nenhuma palavra, tá? Uma parte está no sujeito, a outra parte está no predicado, sem poder sobrar nada. Letra C. Aturdidos, os trabalhadores assistiram ao atropelamento. Procura o verbo, pergunta de quem é que ele está falando, quem ele está falando vai ser o sujeito, e o restante, que é o que está sendo falado sobre o sujeito, vai ser o predicado. Letra D. São Paulo, o estado de São Paulo, está ensolarado. Procura o verbo e vê de quem ele está falando e achou o sujeito, e o que sobrou, predicado. Letra E. Febre alta e dor de cabeça são sintomas da dengue. Procura o verbo, vê de quem ele está falando, achou o sujeito. O que sobrou, que está sendo falado sobre o sujeito, é o predicado. Letra F. Não é habitada a lua. Qual é o verbo dessa oração? De quem ele está falando? Achou? Bota aqui, é o sujeito. E o que sobrou, que está sendo falado sobre esse sujeito que você encontrou? Bota aqui, que é o predicado dessa oração, certo? Letra G. De vez em quando, Terezinha vira onça. Qual é o verbo? De quem ele está falando? É o sujeito. E o predicado é o que sobrou. H. A temperatura aumentou na região sul. Procura o verbo. De quem ele está falando? De quem ele está falando é o sujeito. O que sobrou, que está sendo falado sobre esse sujeito que você já encontrou? Bota aqui. É o predicado. Para encerrar, número 1, mais 2 orações. O álbum e as figurinhas estão aqui. Qual é o verbo? De quem ele está falando é o sujeito. O que sobrou, predicado. J. Chegaram os filhos da vizinha. Procura o verbo, vê de quem ele está falando para poder dizer que esse é o sujeito. E o que sobrou é o predicado que está sendo falado sobre ele. Volto a falar. Não pode sobrar nenhuma palavra. Quando você achar o sujeito, o que sobrou é predicado e não sobra nada. Aquilo que vai dentro do sujeito não pode repetir no predicado e aquilo que você colocou como predicado não pode aparecer nada dentro do sujeito. Ou é um lado ou é o outro, ok?
Outro comentário que vocês vão perceber quando acharem o verbo é que vocês vão perguntar de quem é que ele está falando para achar o sujeito. E que esse sujeito ele pode estar antes do verbo, ele pode estar no início da oração, ele pode estar no final da oração, ele pode estar no meio da oração, tá? A posição do sujeito pode variar tranquilamente. Não necessariamente o sujeito está começando a oração, certo? Vamos a número 2. Agora vocês vão voltar à página anterior, a questão anterior, né, na verdade no caderno de vocês, onde vocês encontraram o sujeito e o predicado. Vocês colocaram o sujeito, transcreveram o sujeito e transcreveram o predicado. Pega uma caneta colorida, um lápis de cor, ou até um lápis mesmo grafite, e volta só dentro do sujeito. Dentro do sujeito, escolhe qual é a palavra principal chamada de núcleo. Por exemplo, se fosse assim, ó, as meninas estão bonitas. Você diria que o sujeito seria as meninas. Já estaria escrito lá. As meninas. Qual é o núcleo? Meninas. Então, você vai voltar lá e vai circular só o núcleo do sujeito, a palavra mais importante do sujeito. Lembrando que pode ter uma ou mais de uma. As meninas estão bonitas, o núcleo é meninas. As meninas e os meninos estão bonitos, o sujeito as meninas e os meninos. E núcleo, meninas, meninos. Ok? Número 3. Assinale a alternativa em que o sujeito está corretamente sublinhado. Eu coloquei 4 vezes a mesma oração e sublinhei aquilo que eu estou dizendo que é o sujeito. Mas só tem uma que eu sublinhei certo. Qual delas o sujeito completinho está sublinhado? Marca um X, certo? Agora, número 4. Assinale a alternativa, uma só, em que o núcleo do sujeito está corretamente sublinhado. O passo a passo é o mesmo. Primeiro você vai encontrar o verbo. Depois você vai perceber de quem é que ele está falando. Quando você encontrar de quem é que ele está falando, esse é o sujeito. Quando você encontrar o sujeito, eu quero não o sujeito completo agora. Eu quero qual é a palavra mais importante de dentro dele. Uma ou mais. Qual é o núcleo do sujeito? E aí eu sublinhei, em uma das alternativas eu sublinhei corretamente. Qual é essa alternativa? A, B, C ou D? Percebe agora o enunciado. Assinale a alternativa, de novo, só uma, em que o predicado está corretamente destacado. Não importa o que eu peça, não importa se eu estou pedindo o sujeito, se eu estou pedindo o predicado, se eu estou pedindo o núcleo do sujeito, o passo a passo é igual, você precisa achar tudo, tá? Primeira coisa, estamos falando de oração, que é a frase que tem verbo. Então, o que você vai achar? O verbo. Depois você vai descobrir de quem é que ele está falando. Encontrou? Esse é o sujeito. Você tira o sujeito da oração e o que sobrou é o predicado. Então, o que sobrou, tirando o sujeito, é o que tem que estar sublinhado, completo, sem ficar nada de fora, ok? E aí eu tenho, depois de nossa viagem, tudo voltou ao normal. Procura o verbo, exclui o sujeito da frase, o que sobrar eu tenho que ter sublinhado como predicado. Fechou? Número 6. E aqui eu tenho a 6. Marque a alternativa que o sujeito possui mais de um núcleo. De novo, acha o verbo. Achou o verbo? De quem ele está falando? Achou o sujeito. Achei o sujeito? Procura o núcleo. Quando tiver um núcleo só, esquece, não é essa a alternativa que eu quero. Eu quero que você ache o sujeito e que dentro desse sujeito tenha mais de um núcleo, no mínimo 2, ok? Só tem uma alternativa. Todas as orações abaixo têm sujeito e todas elas têm um núcleo só, exceto uma que tem mais de um núcleo. Qual é? É a letra A? No início do dia, todos os meus amigos foram à praia. É a letra B? Os 2 homens de azul estão na fila o dia inteiro. É a letra C? As 2 respostas para o problema são muito fáceis. Ou é a letra D? Eu e meu pai fomos à padaria mais cedo. Eu fiz de um jeito que provavelmente você vai achar que tem mais de uma alternativa correta. Mas pensa bem, só tem uma. Só tem uma oração que o sujeito tem mais de um núcleo. Qual é? A, B, C ou D? Pensa bem. E aí, nós vamos corrigir essa atividade aqui junto com aquelas outras 3 da interpretação de texto na nossa próxima videoaula e também na nossa próxima aula online. Combinado? Então, vamos nos encontrar novamente na próxima aula online e na próxima videoaula eu também vou postar a resposta
de todas essas atividades aqui, tanto a parte gramatical quanto a parte de interpretação. Certo? Beijo e até a próxima!